A gente já está muito acostumado a ver no nosso dia a dia essas questões. Quem trabalha já com marketing, quem trabalha com digital, quem é empreendedor, todo mundo aí já tem algum conteúdo, já tem acesso, já teve disciplinas, com certeza, principalmente quem está fazendo ENAD, já teve muitas disciplinas de marketing. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar trazendo alguns pontos, assim, alguns highlights assim, sobre marketing, para a gente ir lembrando o que é. Vocês, como nós estamos em poucos aqui, né? Estamos em poucas pessoas, vocês podem me parar a hora que vocês quiserem fazer perguntas, porque daí a gente vai, inclusive, tornar a disciplina de hoje mais dinâmica, tá? Então, vocês podem parar e perguntar. Então, vamos começar do básico, né? Lá, o que vocês estudaram na primeira disciplina lá, que vocês estudaram, provavelmente gestão de marketing, alguma coisa nessa área. O que é marketing? Eu costumo dizer o seguinte, gente, para a gente entender bem o que é marketing, que ele é um processo que envolve a produção de ideias, de produtos e de serviços dentro de uma empresa, para alinhar esses produtos e esses serviços, ou seja, a entrega da empresa para o seu público-alvo. Porque, na verdade, gente, o marketing, ele não é uma área dentro da empresa. Isso é uma coisa muito importante da gente ter essa clareza. Ele não é uma área dentro da empresa, ele não está restrito a um setor. Apesar de nós termos nas empresas, equivocadamente, aqueles setores que a gente diz assim, esse daqui é o setor de marketing. Por que o marketing não é uma área? Porque o marketing, na sua essência, trazendo o que ele veio para trazer para a empresa, ele tem que permear toda a empresa. O marketing, para ele se consolidar dentro de um projeto de empresa, ele tem que permear todos os movimentos da empresa. Então, vamos pensar o seguinte, de acordo com o American Marketing Association, a gente tem que marketing é um conjunto, uma atividade, um conjunto de conhecimentos e o processo de criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para os consumidores. Olha que importante, que tenham valor para os consumidores, parceiros e a sociedade como um todo. Então, vamos dissecar esse negocinho aí, né? Por que para os consumidores? Porque não tem como a gente fazer marketing sem a gente ter o quê? Um público-alvo. E o público-alvo é aquele público que a gente define que é o principal público comprador. Quando a gente trabalha, por exemplo, com persona, quem aqui já trabalhou com persona? Já fez persona em alguma disciplina? Aqui não? Hã? A gente vive, né, fazendo persona, quando a gente trabalha com negócios. Mas o que é a persona? A persona, gente, é um estereótipo que a gente cria a partir de algumas características do nosso público-alvo. Então, como é que a gente... Vamos pensar assim, Por que a gente sempre hoje, quando fala em público-alvo, a gente diz, vamos fazer uma persona do nosso público? Porque muitas vezes nas empresas, a gente tem diversos públicos, que são pessoas muito diferentes, né, que gostam do nosso produto, que aderem às nossas propostas. E como é que a gente vai conhecer a fundo essas pessoas? Então, a gente faz o seguinte, a gente busca, a partir dos dados que a empresa tem, a partir das informações que essa empresa coleta no seu ponto de venda, a partir das informações que ela consegue coletar nas suas mídias proprietárias, ou a partir dos anúncios que ela faz em rede social, a gente vai coletando características. Quais são essas características? De onde é o público, que idade ele tem, quais são os consumos principais desse público, a manifestação de interesses desse público sobre coisas assim que às vezes não são
não são tão estruturadas, né? Os gostos daquele público. Às vezes, assim, as pessoas traçam elogios, às vezes traçam críticas, e a gente vai fazendo a leitura dessas características das pessoas. Quando a gente tem muitos dados, a gente começa a analisar esses dados e organizar esses dados em caixinhas. É para isso que a gente faz pesquisa, né? Tanto pesquisa quali quanto pesquisa quant. Quando a gente analisa esses dados, a gente começa a olhar assim, ó, qual é o perfil desse nosso público. E aí a gente chega a algumas conclusões. Bom, por exemplo, tá? Eu vou citar um exemplo de uma persona que é do trabalho que eu faço com consultoria, que são as personas da feira orgânica. Então, eu trabalho com a feira orgânica. E a persona da minha feira orgânica é a seguinte, 65% do público que eu tenho na feira hoje é um público feminino. A maior parte dessas mulheres, elas estão entre 35 e 60 anos. A maior parte está aí nesse público, é um público, assim, em termos de idade, é largo, essa escala é larga, geralmente a gente faz uma escala menor. É um público que mora naquele bairro ou em bairros lindeiros. É um público que está preocupado com questões socioambientais. É um público que preza pela reciclagem de produtos. É um público que está preocupado com a sua saúde. É um público que está preocupado com a natureza. E aí a gente vai construindo características desse público e eu vou ter uma persona. Então, eu vou lá e dou um nomezinho para essa criatura. E eu vou juntando as principais características que eu identifiquei em vários desses nossos públicos, em vários dessas pessoas que fazem parte do nosso organismo ali de público-alvo. Bom, então, voltando aqui, ó, eu entregar, vender, comunicar e tal, trocar ofertas que tenham valor para os consumidores. Consumidores, leia-se nosso público-alvo. Ai, professora, mas e todos aqueles públicos que compram, mas que eu não coloquei como público-alvo? Gente, estes públicos, outros, não é que a gente não vai vender para essas criaturas, obviamente, não é que a gente não vai se comunicar com eles, mas eles são públicos que eles vão receber essa comunicação de uma forma menos focada. Se a gente sabe que eu tenho pessoas de 70 anos, lá na feira. Se a gente sabe que eu tenho pessoas de 18, talvez eu possa fazer uma ação especial focada nessas pessoas de 18 e focada nessas pessoas de 70 anos. Mas o meu público que está sempre lá, ele tem entre 35 e 55, 60 anos. Então, eu estou me comunicando o tempo todo com essas pessoas. Ele é o meu principal público. Muito bem. Clientes, parceiros e sociedade de maneira geral, a comunidade. Nós sabemos que quando eu falei para vocês aqui, quem estava aqui na terça-feira, eu falei bastante sobre a comunicação integrada de marketing. E a comunicação integrada de marketing, ela pressupõe a gente conversar com todos os públicos da empresa. E esses públicos são públicos compradores, são fornecedores, são representantes de entidades de classe. A gente tem também a comunidade que está no entorno daquele ambiente de comercialização, daquela empresa, enfim. Estes públicos, gente, eles têm interesses diferentes. A comunicação com esse público é diferente, mas ela não é menos importante. Porque a gente tem que construir formas de se relacionar com esses públicos também. Então, quando a gente fala em sociedade como um todo, é aquilo que a gente se pergunta assim, mas quando uma empresa ela se posiciona sobre uma questão social e ela perde alguns públicos, isso não é ruim? Né, que hoje a gente está vivendo muito, a gente está vendo isso muito nas empresas. As empresas indo lá e dizendo, não, eu sou a favor de tal bandeira, não, eu sou a favor eu defendo tais minorias, não, eu sou contra quem fala isso ou aquilo ou aquele outro. Essa empresa, ela está emitindo um sinal que ela está tentando a conexão com o público-alvo dela e com a sociedade como um todo. Né? Então, isso é algo que é necessário, também de acordo com o marketing. Muito bem. Então, explicado esse conceito aqui, vamos falar um pouco sobre esse negócio do marketing não estar na sala, não estar
restrito a uma sala, a um ambiente. O que é o mix de marketing? Vocês lembram? Ou o composto de marketing. Se na prova lá do ENAD caísse para vocês. Porque o composto de marketing é o mix de marketing. Vocês lembram o que é isso? É a coisa mais fácil que tem no marketing, tá? Vocês só não estão lembrando da expressão. Os 4 P's. Se vocês ouvirem falar em composto ou em mix de marketing, são os 4 P's, que é o produto, o preço, a promoção e a distribuição, né? Muito bem. Esses 4 P's que são centrais no marketing, hoje, pode falar? Porque assim, essa falha de ser brasileira, entendeu? Veio para avacalhar hoje, né? Tá bom. Então, assim, gente, quando a gente fala nos tais dos P's, eles são centrais no marketing. Mas hoje, a gente já tem uma evolução aí desses P's. E já tem vários outros P's. A gente já chegou a 8 P's já nas últimas bibliografias lá do Kotler, que fala sobre pessoa. Eu não vou lembrar os 8 P's, tá? Porque eu provavelmente isso não vai aparecer, e se aparecer, eles vão dar o que são os P's para vocês dissertarem sobre isso. Mas tem a ver com pessoas, tem a ver com processos, não me lembro mais o que, tem a ver com o digital, tá? Mas assim, o central, o que vai certamente aparecer para vocês desdobrarem é esse composto de marketing. O composto de marketing, ele fala sobre as variáveis que são controláveis pela empresa. As variáveis controláveis da empresa. O que é isso, professora? Eu tenho aqui, meus amores. As variáveis que são controláveis e as variáveis incontroláveis do marketing. Bom, tudo que é variável controlável é o que está sob o domínio da empresa. Pensar num produto é da empresa? Ela controla? O desenvolvimento, pensar no produto? Controla, né? Pensar no preço que ela vai botar neste produto é dela também, né? Tudo bem, ela está olhando para o ambiente, ela está negociando com o ambiente, mas é controlável. Pensar em como ela vai fazer a distribuição, a logística desse produto, também é da empresa. E pensar como ela vai comunicar isso, também é da empresa. Muito bem, então, estas são as variáveis controláveis do marketing. Quais são as variáveis incontroláveis, mas que incidem sobre a empresa? Não, ela pode escolher também. Isso ela pode escolher também. Ela está fazendo um produto que ela sabe qual é a matéria-prima. Eventualmente, se a matéria-prima não, faltou a matéria-prima, ela vai poder buscar uma outra. É uma variável também que ela controla. Tudo bem, ela não controla os fornecedores, mas daí ela vai buscar outro. Ok. Mas quais são as variáveis incontroláveis? São as que estão no macroambiente. Aqui nós temos o microambiente de marketing. E aqui nós temos o macroambiente de marketing. Vocês lembram que a gente teve uma grande crise nesse verão, que foi uma crise por causa da seca?
as pessoas assim aí do interior, né, o agronegócio é muito importante, né, no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul especialmente, e houve uma crise muito grande de seca, falta de chuva e tudo. As empresas que dependem disso, e na verdade afeta todo mundo, né, porque é um efeito dominó na economia, as empresas que dependem disso, elas sofreram diretamente, assim, né? Mas elas conseguem controlar isso? Elas conseguem controlar as variáveis, assim, tempo? Não consegue, né? Então, tudo que diz respeito à natureza, ao ambiente natural, é uma variável incontrolável. Tudo que diz respeito a leis... mudou o governo agora, né? Então, ou vai mudar o governo, ou não vai mudar o governo, continua o governo atual ou muda. Variável incontrolável. As empresas elas não conseguem controlar se vai continuar o Bolsonaro, se vai entrar Lula, ou seja lá o que for. Isso é uma variável incontrolável. Esse governo entrando, provavelmente, ele vai mexer em alguma, né, lei, em algum movimento econômico, em alguma questão, que vai, certamente, afetar as empresas, positiva ou negativamente. Outra variável incontrolável que a gente tem, gente, no social. A cultura. As pessoas estão sempre mudando suas perspectivas, seus pensamentos, a maneira como elas interpretam, como elas entendem as coisas. Por quê? Porque somos muito suscetíveis à mudança. Estamos em constante movimento, né, as pessoas. Então, assim, de repente, num dia, você tem uma fábrica lá que trabalha com couro. Um dia depois, as pessoas estão rejeitando o couro. Está todo mundo virando vegano. As pessoas não querem mais couro. As pessoas não querem mais matar bichinho para comer. Elas querem proteger os bichinhos. Bom, isso é uma variável social, cultural, que é incontrolável no marketing. Então, a gente tem que simplesmente pensar como lidar com isso se é uma fábrica, por exemplo, que trabalha com couro. Então, nós temos aqui o natural, o ambiente político-legal, o ambiente cultural. O que mais que a gente não controla, gente? A economia, né? A saúde, né? Exatamente, tivemos, que é uma variável natural também, né? A pandemia é uma variável que está dentro do natural. O que mais que a gente não controla? Uma empresa não pode controlar. Então, nós temos aqui economia, política, que interfere na legislação, a cultura, os ambientes naturais. O que mais que vocês veem assim, que incide sobre as empresas e que as empresas não têm controle disso? As novas tecnologias, né? Quanto a ciência se desenvolve, as novas tecnologias surgem com novos materiais, com novas possibilidades, e que isso afeta diretamente as empresas. Então, empresas que tinham produtos assim analógicos, quando a gente começou a desenvolver, quando a gente começou a entrar nessa era muito digital, essas empresas tiveram que se adaptar ou encerraram suas atividades. Então, a gente tem no ambiente, no microambiente, no macroambiente, situações que aqui a gente simplesmente está suscetível e que aqui, né, nos 4 Ps, a gente consegue controlar. É o que está dentro da empresa, que a empresa consegue dominar. Bom, essas variáveis controláveis do marketing, gente, elas são ajustáveis. Por quê? Porque elas estão sob controle da empresa. Então, o que acontece? Se eu estou fazendo um estudo de tendências, vocês já ouviram falar do tal do cool hunting? Que é a busca de tendências, que tem várias empresas que trabalham com isso,
que tem aí a Trendwatch, a WGSN, a gente teve aqui a Box 1824, tem várias outras empresas que entregam conteúdo, que elas vão olhando, né, as mudanças, os cenários no mundo, e elas vão entregando as tendências. Tudo isso para quê, gente? Essa busca de tendências. Ai, professora, porque é cool andar na tendência. Não, gente, é sobrevivência mesmo. É uma questão de sobrevivência nas empresas. Porque o que acontece? Vem uma leitura dessas de cenário e diz o seguinte, olha, vai dar BO lá no Oriente. A China está se metendo com não sei quem, a Índia está brigando com não sei quem lá, Israel quer fazer não sei o quê, a Rússia vai invadir a Ucrânia, e os Estados Unidos já está querendo meter a mão na cumbuca. Gente, todos estes movimentos, eles afetam a economia e o social do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Esse mundo globalizado que a gente vive é assim, ó, é a analogia lá, né, da borboletinha. Uma borboletinha bateu asas lá no Japão, tsunami aqui no Caribe, né? Porque é o efeito dominó das coisas que vão acontecendo nesse mundo globalizado. E assim são essas variações do macroambiente. Então, se a gente sabe que tem uma tensão acontecendo lá no outro lado do mundo, e eu tenho uma empresa, por exemplo, que exporta, qual é o movimento que eu vou ter que fazer? Eu já vou começar a pensar sobre isso. Eu já vou começar a pensar qual é o movimento para que eu possa ajustar caso esta ação que está prevista, né, esse episódio que está previsto para acontecer, para que ele impacte o menos possível no meu negócio. Então, este estudo do macroambiente, essa leitura das tendências, ela vem justamente para que a gente consiga agir preventivamente. Então, o que acontece, gente? Se na prova de vocês aparecer assim, ó, e quando nós olhamos as tendências e o macroambiente, para que serve isso, né? Daí vai vir lá uma questão, não podemos fazer nada, a gente sabe que vai acontecer, mas a gente não tem como agir. A gente estuda o macroambiente para pensar em uma forma de refrear a nossa economia, ou de fazer uma reserva, como eu vi numa questão, fazer uma reserva estratégica para passar pela crise. E a última questão que aparecia era assim, ó, o estudo do macroambiente serve para que nós possamos articular ações para agir preventivamente se aquela situação se consolidar. Sim. A gente já pensa em plano A, plano B e plano C. Não é para guardar dinheiro para quando vier a crise a gente estar seguro. Porque dependendo do tamanho da crise, não vai ter dinheiro que tu guarde o suficiente para dar conta de, por exemplo, a pandemia, né? 2 anos de pandemia. Não tinha dinheiro que vencesse esses 2 anos. Papel higiênico. Não sei se vocês lembram, é mais ou menos a mesma lógica. Exatamente. As pessoas elas foram comprar o que achavam prioridade na sua vida. Não, a comida ficou em segundo plano, né? Mas o papel higiênico, vamos estar limpinho, né, gente? Todo mundo limpinho, todo mundo cheiroso, né? Mas assim, a comida é o de menos. Exatamente.
Exatamente. Exatamente. É agir, é prever, né? É agir preventivamente. O que nós podemos fazer para que essa crise ela chegue de uma forma menos impactante no nosso negócio? Muito bem. E uma outra coisa importante é vocês entenderem este cenário de marketing a partir desta perspectiva aqui, ó. É exatamente esse desenho que vocês vão encontrar nos livros. Não tão feio assim como eu desenhei aqui, mas tá bom. Ó, aqui nós temos o microambiente de marketing. Dentro do microambiente de marketing, a gente tem as variáveis controláveis, que são os 4 Ps. Mas ainda dentro do microambiente de marketing, e não sendo controláveis, a gente tem os clientes, os fornecedores e os concorrentes. Isso tudo faz parte do microambiente de marketing, ou seja, do ambiente que se relaciona diretamente com a empresa. Daí nós temos todo um outro ambiente que se relaciona indiretamente com a empresa, que aqui nós temos todas as variáveis incontroláveis. E aí a gente tem governos, a gente tem instituições de classe, a gente tem empresas que podem vir a ser parceiras no futuro, que não são parceiras agora. A gente tem todo um universo, né, de mercado aí dentro desse macroambiente. Então, a gente pode pensar assim, ó. Vamos pensar na seguinte questão para vocês. Mas antes de pensar na questão, eu quero voltar a um ponto interessante. Como a gente tem os 4 Ps ali, e a gente tem as nossas empresas muito tudo dentro da caixinha, né? Porque as pessoas elas têm dificuldade quando elas não encontram as coisas dentro das caixinhas, as ideias. A gente tem as empresas assim, ó. Me ajudem. Financeiro. O que mais? RH, engenharia, o próprio marketing, pesquisa e desenvolvimento, comercial, vendas, que está dentro do comercial ali, né? É que o administrativo geralmente engloba o RH, que a gente já falou, o financeiro, né? Tem o administrativo, daí tem o marketing, aí tem as engenharias ali com P&D e tal. Beleza, temos uma empresa aí organizada dentro das caixinhas e, na maioria das vezes, na grande maioria, hierarquizada. E a gente tem o marketing lá, né? Fazendo produto, fazendo a comunicação, né, pensando os argumentos de venda. A gente tem um marketing que pensa no preço. Mas, para aí, o marketing pensa no preço, mas o que o financeiro faz, então? Ah, mas o marketing pensa no desenvolvimento de produto, mas o que a engenharia faz, então? Ou o marketing não pensa no desenvolvimento de produto? Aí é que está o pulo do gato. O marketing, como processo, ele tem que perpassar todas essas áreas da empresa. Ele tem que ter um diálogo totalmente fluido entre o financeiro, entre toda a parte administrativa, com a parte do desenvolvimento de produtos, a parte da engenharia. O marketing, gente, ele é um setor que ele costura toda essa complexidade do desenvolvimento da empresa. Raras vezes a gente encontra este verdadeiro modelo dentro das empresas aqui no Brasil. São raras as empresas que conseguem explorar o marketing nesta sua potencialidade. Mas vocês saibam que quando vocês olharem a sua prova e cair alguma coisa sobre o espaço, o potencial, a missão do marketing, o marketing ele serve para fazer a gestão de todas essas unidades, gestão não, mas de fazer o alinhamento de todas essas unidades e de todo o desenvolvimento, desde que a ideia de um produto
de um novo produto, de um novo serviço, ela é concebida, o marketing ele já tem que estar atuante. Por quê? Porque ele desenvolve junto essa ideia. É ele que vai trazer subsídios da comunicação, do público-alvo, para pensar se existe mercado para isso. É ele que vai desenvolver a pesquisa e trazer esses dados de pesquisa para realmente garantir que o que a empresa está pensando em fazer vai ter aceitação no público. Então, por isso que ele é essa unidade aberta e tão necessária nessa visão holística do que a empresa está entregando. E se a gente tiver o marketing lá na caixinha, como geralmente a gente tem, o que a gente vai ter? A gente vai ter um departamento de comunicação, que esse é a grande dicotomia que a gente tem. Porque quando a gente entra nos departamentos de marketing, a gente vê marketing fazendo mídia social hoje. E não é só isso, gente. Não é só isso. É algo muito maior e muito mais complexo que vai nessa linha toda de desenvolvimento aí. Bom, entendido o conceito inicial de marketing, eu pergunto a vocês assim, ó, como vocês percebem o que é segmentação de mercado? Porque essa é uma das demandas do marketing. Para que serve a segmentação de mercado? Sabem o que é segmentação? De? Segmentação de mercado seria uma divisão para melhor organizar alguma coisa? Segmentação de mercado, quando a gente fala nas empresas, sim, é um recorte, é como que se fosse uma divisão, mas é uma divisão de públicos. Nós estamos entendendo quem são os nossos públicos, os públicos que já existem na empresa, os públicos potenciais, chamados de prospects, e aqueles públicos, também reconhecemos aqueles públicos que não têm a ver com o nosso negócio, e a gente não vai gastar bala com eles. Então, quando a gente pensa assim, ó, vou segmentar o meu mercado, eu tenho que entender muito bem, mas muito bem mesmo, a partir de persona, a partir de pesquisa, a partir de conversa com essas pessoas, né? O que aquelas pessoas querem da minha empresa? Por que elas querem o meu produto? Como elas percebem o meu produto? E, a partir daí, eu faço a minha segmentação no mercado, o meu recorte, e eu ofereço o meu produto adequado, inclusive em termos de argumentação, para esse público que é o meu público ideal. Volto a falar, tem públicos lindeiros assim que vão comprar da gente? Tem, mas esses públicos eles serão atingidos pelo aspergir da nossa mensagem. Não são públicos assim que eu estou focada. Foco é um público específico. Por isso, quando a gente fala, e é muito comum, vocês vão trabalhar eventualmente com consultoria, vocês vão trabalhar em agência, vocês vão trabalhar nas empresas lá, e aí vocês vão pegar aqueles gestores, né, que vão dizer assim para vocês vão falar, tá, mas quem é o nosso público? E eles vão dizer, ué, quem quiser comprar. Tá, mas quem é o público-alvo? Não, a gente tem todo mundo. A gente tem gente desde os 15 até os 70. Gente, isso não pode ser mais equivocado. Não pode ser mais equivocado. Porque quem vende para todo mundo não vende para ninguém. A gente... Ah, mas professora, mas e a Coca-Cola? Que tem gente de todas as idades, de todos os públicos, de todas as classes sociais. Meus amores, olha só. Mesmo empresas como a Coca-Cola, ela divide a sua comunicação em segmentos. Ela faz determinadas ações voltadas para um determinado segmento. Ela conversa de uma determinada maneira com outros segmentos. Sabe o que eles fizeram agora? Vocês devem estar ligados já. Eles fizeram com a Coca-Cola Zero uma associação com a Panini, que é o dos álbuns de figurinha. Tu sabe, né? Porque tu tem filho. Os álbuns de figurinha, então, eles colocam atrás do rótulo ali da Coca-Cola Zero a figurinha. Com quem que eles estão conversando, gente? Eles estão conversando com os pirralhos. Os pirralhos podem tomar Coca-Cola? Não, né? Mas ela vai lá e obriga as crianças, né? Ela vai e diz assim, olha só, adulto, né? Adulto que não deixa a criança tomar Coca-Cola. O pequeno quer, ele está querendo, e é álbum da Copa. Aí, o que as criaturas em casa fazem? Vão lá e compram 12.
Entendeu? Vão lá e compram coisa de 12, volta se matando para casa para carregar, arranca todos os rótulos, dá para a criança. Não deixa a criança tomar a Coca-Cola. Mas o que vocês acham que a criança vai querer tomar quando ela tiver 18 anos, que a gente não vai ter mais como segurar? Porque fica a mensagem, porque a emoção já está associada à Coca-Cola. Não tem como separar mais esse negócio. E a gente não consegue negar de comprar Coca-Cola para a criança, a figurinha para a criança, entendeu? Não consegue negar. Bueno. Aham. Uhum. E foi bacana a Leti trazer essa questão do planejamento pelo seguinte, ó. Quando a gente trabalha com marketing, ali os 4 P's, a gente está trabalhando, queridos, com estratégia, né? Então, olha só, quando a gente trabalha com estratégia, a gente está falando disso aqui, ó. Já ouviram falar em planejamento estratégico? Planejamento estratégico é aquele planejamento grandão que as empresas fazem, que dura 3, 5 anos. Agora não dura mais tanto tempo, mas dura 2, 3 anos. E esse planejamento é o que vai definir os rumos da empresa, para de hoje, né, no momento que aquele planejamento é colocado em prática, até um horizonte possível ali que varia de empresa para empresa. O planejamento estratégico ele vai olhar para o todo da empresa. Ele vai olhar para tudo o que a empresa tem hoje, o que ela é hoje e onde é que ela quer chegar. E ele vai, a partir deste planejamento estratégico, e considerando assim, empresas que têm unidades de negócios, né, mais de uma unidade de negócio, empresas que têm filiais, empresas que têm vários produtos, vários serviços. O planejamento estratégico ele é esse olhar macro da empresa. Bom, este planejamento estratégico, ele geralmente é realizado por CNPJ. Ou seja, você tem uma empresa e ela tem o seu planejamento estratégico. Existem grupos de empresas que têm vários CNPJs. Então, vai ter um planejamento estratégico, provavelmente, para cada um. Muito bem. Mas digamos que, lá pelas tantas, este CNPJ, esta empresa, ela decidiu lançar um produto novo. Ela enxergou uma oportunidade de mercado e ela quer lançar um produto novo. Neste formato, ela não vai refazer o planejamento estratégico dela. Ela viu uma oportunidade, ela tem que ser ágil. Ela tem que rapidamente olhar as variáveis que estão no mercado, fazer pesquisa, investigar o que está, se aqueles segmentos estão dispostos, fazer todo o olhar dela. E para agilizar esse processo, ela vai fazer um estudo um pouco mais enxuto, que ele vai beber do planejamento estratégico, as informações que o planejamento estratégico traz, mas ela vai desenvolver, provavelmente, para este novo produto, um plano de marketing. Então, este plano de marketing ele tem que estar alinhado
com o posicionamento, com a missão, com a visão, com os valores da empresa, mas ele vai estar olhando para um novo negócio, para uma nova unidade de negócio, ou para um novo produto, ou para o lançamento de um novo serviço, mas de uma forma mais objetiva, sem ter todo este movimento que o planejamento promove. Muito bem. E aí, assim, ó, você tem também, a cada 6 meses ou a cada 1 ano, as empresas elas desenvolvem o seu planejamento de comunicação. Este planejamento de comunicação, ele vai estar alinhado, com certeza, com as diretrizes do planejamento estratégico. E aí tem uma questão muito importante. Tem um ponto aqui que é visceral. Que é o posicionamento da empresa. Isso é definido com todas as pessoas que estão participando do planejamento estratégico e é definido, claro, olhando para o mercado. E o que é o posicionamento? Se vocês tivessem que contar para mim hoje, olha, Sônia, eu acho que posicionamento é tal coisa. O que vocês falariam para mim? Acho que o posicionamento é algo da instituição em si, ou assim, a maneira com que eles, ou por que eles fazem o trabalho, os ideais deles, acho que isso não seria um posicionamento. Tem a ver com os ideais, tem a ver com como a empresa faz as coisas, tá, beleza. Muito bem, a forma como eles querem ser percebidos. E como é que uma empresa chega ao posicionamento? É só ela idealizando assim, não, eu quero ser percebida de tal maneira? Não, né? Da onde a gente tira o posicionamento? Da rua. A gente tem que entender como os consumidores, os nossos clientes, percebem, pensam a nossa empresa. Se a gente quer ser o mais lindo na categoria verde, eu sou a empresa mais linda na categoria verde, ou seja, eco, mas os clientes não nos percebem assim, alguma coisa está errada. O nosso posicionamento ele só é quando tem eco no nosso público-alvo. Vamos pensar numa empresa que hoje tem um posicionamento muito firme, e eu gosto muito dessa empresa, eu acho que ela tem, assim, ela tem muito alinhamento de posicionamento. A Natura. Tenho certeza que as nossas ideias sobre o que é a Natura, em algum momento elas convergem. É uma empresa que está atuando no segmento de beleza, é uma empresa nacional, a gente tem orgulho, né? Olha para a empresa e pensa, bah, que baita empresa é essa? É uma empresa que não se mete em bolo, né? A gente não vê falar coisa muito ruim assim da Natura. É uma empresa que mantém uma ética, né? É uma empresa que contribui com apesar dela ter uma exploração assim de bens naturais, mas ela contribui para a regeneração desses bens. Quer dizer, é uma empresa que está fazendo o seu dever de casa. E aí, quando ela se posiciona no bem-estar bem, que foi um dos slogans, eu não sei se é esse ainda, mas o bem-estar bem, ela está abrangendo esse posicionamento de uma forma muito clara. Né? Ela está falando sobre isso. Então, tem um alinhamento bacana. Muito bem, esse planejamento de comunicação, ele está alinhado com as informações que estão lá no nosso planejamento estratégico, mas ele está principalmente se desenvolvendo a partir do posicionamento da empresa. Esse planejamento de comunicação ele pode ser desenvolvido tanto internamente, quanto ele pode ser terceirizado. Por exemplo, a gente pode ter uma agência parceira que a própria agência desenvolve o planejamento de comunicação em parceria com a empresa contratante. Às vezes é desenvolvido dentro e às vezes tem uma agência que se
incumbe desse planejamento de comunicação. Muito bem, e dentro do planejamento de comunicação, ou derivado do planejamento de comunicação, o que que vem? Plano de mídia, exatamente. Então, gente, isso aqui vai descendo, tá? Vai descendo e vai aspergindo. Por isso que é bacana quando a gente tem uma empresa que tem um planejamento estratégico bem estruturado, um posicionamento bem firme, uma visão, missão, valores. E aí entra uma outra coisa que eu acho, é bem possível que eles ainda não abordem, mas que está muito em alta, que é a questão do propósito das empresas. E o propósito tem a ver com essas questões mais intangíveis que falam sobre o porquê da empresa existir no sentido social. É você pensar assim, ó, por que eu existo, eu enquanto empresa, por que eu existo em relação às pessoas que estão habitando esse mundo? Na ausência da minha empresa, na falência da minha empresa, o que as pessoas vão perder? Isso é posicionamento. Posicionamento tem a ver com aquela moral da gente dizer assim, olha, eu sou uma empresa que cuido das pessoas que trabalham comigo. Eu sou uma empresa que cuido do meio ambiente. Eu sou uma empresa que preservo, que quero desenvolver novas tecnologias para trazer uma condição de vida melhor para as pessoas no mundo. É o legado. Uhum, exatamente. É aquilo que a empresa tem e que as pessoas reconhecem como algo assim que extrapola o produto e o serviço dela. E é o que toda empresa, hoje, nesse cenário contemporâneo, de um consumidor tão crítico e tão ativo e tão presente, todas as empresas elas estão sendo impelidas, elas estão sendo pressionadas a identificar um propósito, ou seja, qual é o meu espaço no mundo, o meu espaço social nesse mundo. Muito bem. Então, nós temos aí os planejamentos, e esse entendimento do micro e do macroambiente, eles vão perpassar todo este planejamento. Bom, e tudo isso a gente faz, esse desenvolvimento de produto, esse desenvolvimento dos serviços e o entendimento dos nossos consumidores, a gente faz para que a gente possa atender às necessidades e os desejos dos nossos consumidores. Quando a gente fala em necessidade, gente, a gente está falando daquelas coisas básicas que as pessoas não podem viver sem. Não posso viver sem comer, eu não posso viver sem dormir, eu não posso viver sem me vestir, eu não posso viver sem ter um teto, né? Então, aquelas pessoas que vivem numa situação assim menos favorecida financeiramente, elas vivem com o básico. E tem empresas que vão atender a essas necessidades básicas desses indivíduos. Mas a maior parte das empresas que a gente tem no mundo hoje, e aí tem todo um arcabouço crítico ao consumo, né? Elas se baseiam em cima dos desejos das pessoas e não em cima das necessidades. Mas é interessante a gente pensar o seguinte, por trás de todo o desejo existe uma necessidade. Isso é uma coisa importante. Então, se você está querendo construir algo, desenvolver um produto ou um serviço, você tem que reconhecer qual é a necessidade latente. O que está por trás? Tatuagem é consumo? Eu olhei para a tatuagem dele agora e me lembrei. Tatuagem é consumo? É, né? Tatuagem é consumo. Muito bem. Tem alguém, uma empresa, uma pessoa jurídica, que abriu um ateliê, um espaço onde ele oferece o seu serviço como tatuador. O que vocês acham? Que a tatuagem é uma necessidade ou é um desejo? Um desejo. Mas se todo desejo pressupõe
uma necessidade, qual é a necessidade que vive, que está no fundo desse desejo? Pertencimento, uma história de vida, né? A estética é uma coisa muito importante no nosso universo, no nosso mundo contemporâneo. A gente se mobiliza, a gente faz coisas, a gente age para ter uma estética condizente, né? Por quê? Porque isso é o quê? Comunicação. Eu diria que a grande necessidade, quando a gente faz uma tatuagem, a nossa grande necessidade é comunicação. Com a tatuagem, a gente comunica quem a gente é. Então, tem uma necessidade forte aí, né, de você pertencer, de você se identificar, ser identificado, de você mostrar ao mundo quem você é, através da sua linguagem, né, de uma linguagem assim que está no nosso corpo, né? Muito bem. As demandas, gente, as demandas que vêm, né, do social, dos nossos consumidores, dos nossos prospects, está todo mundo ligado o que é prospect? É aquele consumidor que ainda não é, mas que a gente quer que ele seja. Então, a gente está prospectando. Prospect é o consumidor que eu quero ter. Então, todas as demandas, elas são supridas pelas empresas a partir da sua capacidade de sustentar o interesse dos nossos clientes. Então, você reconhece quais são as demandas no mercado. Você quer atender essa demanda, você quer atender aquele desejo ou aquela necessidade, mas você vai ter que, a partir do marketing, se perguntar: eu consigo? Eu tenho a capacidade para isso? E quando a gente fala em capacidade, a gente não fala só na capacidade, eu tenho capacidade produtiva para isso. Não, eu tenho todos os recursos necessários, eu tenho conhecimento, eu tenho a tecnologia, eu tenho a matéria-prima, né? Essa análise que o planejamento vai fazer. Ok? Perguntas? Alguma? Ó, a gente falou aqui, ó. A gente já falou dessas 3 questões, né? A gente já falou de posicionamento, a gente já falou de segmentação, a gente já falou de mercado-alvo. Mercado-alvo, gente, a gente chegou aqui no Rio Grande do Sul, somos uma nova empresa que chegamos no Rio Grande do Sul. Eu tenho o mercado do Rio Grande do Sul para ser atendido. Está tudo ali. Eu começo a estudar quais são os públicos que podem ser do meu interesse. Nisso eu estou fazendo o quê? Segmentação de mercado. Eu estou reconhecendo o meu público-alvo. Recorte. E quanto mais focado eu tiver, melhor. E eu me lembrei de uma outra coisa que eu quero comentar com vocês aqui, ó, que tem a ver com a comunicação, mas que tem a ver também com essa questão da segmentação. Você tem aqui, ó, a massa. Você tem aqui o nicho. E você tem aqui o segmento. Você tem muitas empresas grandes, né? Empresas assim que atendem muitos públicos diferentes. A gente pode pensar aí a Renner, né? A C&A, essas lojas de departamento, Riachuelo e tal. Mas você tem também empresas que elas vão em segmentos. Então, assim, vamos pensar numa marca que atende a um determinado segmento. Zara é uma empresa de segmento. Zara, M-Officer é uma empresa de segmento. Vamos pensar assim em outra área. Mas ela é uma empresa que está no Brasil inteiro e dentro dela ela tem os seus vários públicos-alvo. Ela consegue fazer a segmentação a partir dos seus estilos. Então, ela atende a massa. Ela é uma empresa de massa.
A Zara ela está muito bem posicionada dentro de um determinado segmento. Tem uma classe social X, que é a que ela atende. A massa, a gente pode pensar em empresas assim, cerveja, tá? Vamos pensar lá na Skol, né? Essas cervejas assim que não são as artesanais, né, que são as comerciais, que você atende um Brasil inteiro e às vezes até no exterior, né? Aí você tem que mais? Vamos pensar num produto, um sundown, né? Um bronzeador. O sundown, você vai ver, e é um público de massa, você vai ver em tudo que é botequinho. Você vai chegar tanto na loja assim bacaninha lá da praia, quanto na farmácia assim a mais simples, e você vai encontrar sundown. Então, este é um produto que também é de massa. Agora, vamos pensar num nicho. O que a gente tem como nicho? Nicho é aquele produto que é super, super, super segmentado, que atende a um público muito específico, que saindo daquilo ali, não adianta muito a empresa se espichar. Ela tem que focar num público específico. Uma marca de surf, né? Uma marca de calçado, a Vans, por exemplo. Apesar de que Vans eu acho que está mais dentro de um segmento do que dentro de um nicho. Mas vamos pensar o Insecta Shoes. Vocês conhecem essa marca, que é aqui do Rio Grande do Sul? Insecta é uma marca de calçado, que é calçado vegano e tal, que nasceu aqui no Rio Grande do Sul, que tem uma loja aqui, eu acho que já deve ter mais, está atendendo online também. Oi? Não estou sabendo. Sim, aham. Eles mudaram bastante a forma de comunicação deles. Eu acho que eles estão bastante no online também agora. Tem uma marca de calçado aqui do interior que é muito interessante. O Padme, parece que é o nome da marca. Padme? Padma, eu acho que é. Sim. Essa marca é uma marca de nicho. Ela tem um design super específico, atende a um público, uma produção pequena, atende a um público assim, que curte o design, sabe? Que é um público que gosta de conforto, não trabalha, eu acho que é para o lado do vegano também, não se posiciona como vegano, mas está nessa linha. Aham. Maravilhoso. Maravilhoso. Olha. Aham. Que máximo. Isso é muito nicho. Isso é muito nicho. E o que acontece hoje, gente? A gente está passando por um movimento, assim, principalmente dos pequenos empreendedores, que eles estão buscando este tipo de negócio. Então, muitas vezes assim são designers, são pessoas assim que estão empreendendo, mas que eles querem fazer negócios muito diferenciados, para um público muito específico, bem segmentado, e aí eles estão atuando no nicho, com produtos assim que esses produtos eles não estão concorrendo nem com o segmento, nem com as massas. É aquele tipo de público que gosta de ter aquele produto porque ele se sente exclusivo usando aquele produto. A gente pode pensar nas carteiras também dos guris aqui, o Dobra. A Dobra também é um produto de nicho, que está quase deixando de ser, né? Porque eles já estão começando assim a ampliar um pouco mais as suas áreas de atuação.
Massa. Só que, boa pergunta, boa lembrança. As Havaianas é um case muito legal, porque eles sempre foram. A característica dela é ser um produto de massa e ela não perdeu isso. Tanto que o exemplo do sundown, ele pode ser usado para isso também, para as Havaianas. Você encontra desde o botequinho lá na esquina da tua casa, até, né, mercadinho da praia, em tudo que é lugar você encontra Havaianas. No entanto, existem coleções especiais, peças especiais. Eles têm loja também, né, em Nova York, em Paris, não sei aonde. E algumas daquelas peças, elas são exclusivíssimas, assim, tipo, saiu 100 pares das Havaianas tal, e aí só os bambambam que vão ter. Então, eles têm produtos, eles conseguem fazer o recorte a partir dos seus produtos, do diferencial dos seus produtos, tanto para nicho quanto para massa. E eles ainda têm o segmento, né, que são as lojinhas assim de shopping, os quiosques de shopping, que são aqueles mais... também tem produtos muito específicos ali, né, que a gente não encontra. Isso aí. A Havaianas está fazendo uma coisa muito bacana, que é, por exemplo, a ilha no Fortnite, né? Então, eles têm a ilha lá, desenvolvem lá dentro os modelos novos, inspirados nos personagens do Fortnite, e aí comercializam ali mesmo. Eles têm o comércio do Fortnite ali mesmo, e os modelos não saem para as lojas. Eles são comercializados exclusivamente dentro do ambiente do jogo. Metaverso. Metaverso, exatamente. Alô. E ele diz o seguinte, as questões de sustentabilidade. Tem um livro, gente, muito bacana, que fala sobre o consumidor autor. O nome desse livro é Consumo Autoral. E ele é um livro que foi baseado assim, numa análise de tendências no mundo todo, assim, deste novo consumidor contemporâneo, que ele vem assim, muito pressionado socialmente por essa questão do hiperconsumo. Ele vem pressionado no sentido de haver muita crítica em relação a isso. Mas ele, já acostumado, já tendo muita aderência ao consumo, ele não larga esse consumo, mas ele transforma a forma de consumir. Então, ele consome de uma maneira mais engajada, mais ativa. E ele quer que o consumo dele seja um consumo em que ele possa ser também autor daquele consumo, autor dos produtos, autor dos serviços, que ele possa ter interferência. E o que significa isso? Todos esses movimentos que vocês veem nas marcas, de engajamento dos públicos, trazendo os públicos para criar junto, né, a cocriação. Marcas como a Nike, promovendo ações assim, que a pessoa pode personalizar o seu tênis. Lojas como a Riachuelo, que hoje você vai lá, você escolhe a camiseta lá na loja Conceito e escolhe a estampa que você quer e você pode, inclusive, colocar o seu nome na camiseta. Pô, isso numa loja de público de massa, né, gente? É uma baita diferença. Então, esse consumidor autor, ele é um consumidor que ele quer se colocar junto ao produto e junto às marcas. Ele quer ter voz ativa. E quando a gente fala em sustentabilidade nas empresas, e que as empresas têm que se posicionar, e que as empresas têm que ser mais sérias e mais comprometidas com todo, né, com todo esse cenário social, a gente está indo ao encontro deste consumidor autor. Porque ele é um consumidor que ele exige das empresas, ele quer que essas empresas se posicionem, ele quer que essas empresas sejam verdadeiras e autênticas, e ele está disposto, inclusive, a pagar mais por produtos que assumam uma determinada responsabilidade social. Então, essa demanda sobre a sustentabilidade ou sobre qualquer tipo de posicionamento das empresas, isso certamente vai aparecer, porque é algo que está conversando com a maioria dos jovens. O jovem de classe média, classe alta, que já tem também uma educação que vai ao encontro desses valores, ele é aquele jovem que ele está muito posicionado. Então, a gente tem que atentar muito para essa questão. Bom,
coisas que provavelmente que podem aparecer para vocês. A questão de um marketing que está promovendo um tipo de campanha, um tipo de comunicação que não é muito bem vista. Por exemplo, a gente sabe que propaganda de brinquedo não pode. A gente sabe que propagandas que envolvam pessoas assim, com menos de 25 anos também não pode. Você não pode fazer nenhum tipo de propaganda assim com esses produtos que são nocivos, entre aspas, e não colocar aquela beiradinha ali dizendo que esse produto faz mal para a saúde, não sei o que lá. Então, assim, gente, essas empresas, elas estão sujeitas tanto à legislação na área da saúde, né, quanto em relação ao SEMPRE, que é o Conselho Executivo de Normas Padrão, que é o conselho que regulamenta a publicidade. Então, essas empresas que têm esses produtos, que são produtos delicados de serem comunicados, elas têm que ter um alinhamento muito forte com esses órgãos de proteção. E isso por quê? Porque senão elas vão, além de serem multadas, isso vai ter uma repercussão muito negativa diante de todos os públicos. Então, essas são questões que geralmente aparecem também nas provas do ENAD. A questão ética, gente, tanto na linha assim da sustentabilidade, a questão ética das empresas, ela tem sido muito recorrente, né? Às vezes não é às vezes nem é uma situação assim que a empresa se envolveu em um problema real, mas às vezes a empresa está envolvida com outras empresas, são fornecedores dela, que não estão cumprindo com as normas e essa empresa acaba queimada. Então, essas situações, vocês certamente serão expostos nessa prova para que vocês falem, às vezes em questões dissertativas, para que vocês falem sobre a perspectiva do marketing, como as empresas devem se posicionar. E uma dica que eu dou para vocês é assim, ó, as empresas, para conversarem com os públicos, com esses públicos contemporâneos, com os públicos que a gente tem hoje, elas precisam ser empresas muito autênticas. A autenticidade é algo muito desejado nesse mercado hoje. Então, não é o discurso pelo discurso, mas é o discurso aliado a estas práticas da empresa. A empresa ela tem que ter no seu cerne esse posicionamento ético. Passando. Mas está aqui, né? Tá. É o Word? Não, é um PPT. Não tem importância, eu faço aqui. Não dá nada, fica fácil. Ó, aqui nessa questão, ele diz o seguinte, ó, que um dos aspectos que motivam a crítica social às marcas é a exploração econômica de uma mão de obra. Gente, este assunto é delicado, porque várias empresas já se queimaram, porque assim, faz as roupas lá na Indonésia, faz as roupas lá na China, e descobriram trabalho escravo, isso e aquilo. Mas era um terceiro, que nem aconteceu com a Zara, né? Mas era um terceiro, era um fornecedor. Gente, não adianta, a empresa ela está comprometida. Então, aqui ele traz essa questão e diz assim, ó, os movimentos de opinião pública que chegaram a proclamar o boicote de algumas marcas obrigaram a uma atitude mais madura e mais responsável. Isso é perene no nosso mercado hoje. Está todo mundo olhando e está todo mundo fiscalizando essas questões. Então, considerando esse texto, avalie as asserções a seguir. Esse tipo de pergunta é danada. Porque, às vezes, você tem as duas respostas corretas, mas uma não depende da outra. Então, vocês têm que avaliar muito bem o que acontece ali.
Vamos avaliar aqui, ó. No contexto atual, é necessário que os componentes de uma marca sejam observados em uma perspectiva ampliada e integrada, e não de uma maneira compartimentada e isolada. O que isso significa, gente? Uma marca não é só o seu produto. Não é. É a atitude da empresa, é a maneira como as empresas tratam os seus funcionários, é de onde elas estão comprando, é o quanto o produto delas não agride o ambiente, o meio ambiente. Por isso essa forma integrada. Talvez outra maneira que eles tivessem de colocar isso é de uma forma holística. E holístico significa olhando para o todo, né? Considerando o todo. Então, essa questão a gente já sabe que é correta. Por quê? Em uma sociedade em rede, mediatizada, o erro em qualquer um dos aspectos relacionados às marcas, como, por exemplo, o seu papel social, repercute na totalidade do sistema. Sim, a gente percebe que essa daqui está alinhada, é correta e está alinhada com a de cima. Mas será que é a base da de cima? Será que essa segunda questão ela está dando a condição da segunda ser uma afirmativa? Porque ele está dizendo assim, ó, na primeira questão, ó, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, e a B é uma justificativa correta da 1. Sim, neste caso, sim. As duas estão corretas e uma está justificando a outra. E essa pergunta, para mim, ela é a mais difícil que a gente tem de responder, porque, às vezes, uma não justifica a outra. Então, a gente tem que ler muito bem o enunciado, com muita tranquilidade, e perceber muito bem a diferença entre as duas e se elas estão realmente, se elas precisam uma da outra para se justificarem. Isso é uma questão assim, que a gente tem que se atentar na hora que a gente estiver fazendo a nossa prova lá do ENAD. Ele está falando assim, aqui numa empresa existem funções de marketing e que essas funções englobam toda a tomada de decisão, desde a gestão de recursos, a coordenação de processos e tal. Daí ele começa a falar sobre esse tema para a gente avaliar as afirmativas. E ele diz o seguinte: o gerente de marketing toma decisões relacionadas às variáveis produto, preço, promoção e distribuição. Tá, né? Tá correta. A área de marketing tem a função de gerar recursos e resultados que agreguem valor ao processo empresarial como um todo. Vamos para a terceira. O conjunto de funções de marketing integra produção, finanças, logística, recursos humanos, sistema de informação, engenharia de produtos e pesquisa tecnológica. Por que eu parei nessa questão? Na minha percepção, essa questão é apenas a 1. Por quê? A última questão diz o seguinte: o conjunto de funções de marketing integra produção, finanças, logísticas. O marketing, ele atua em conjunto com essas funções, mas não é responsabilidade dele. A responsabilidade é de cada departamento. Isso na última ali, né? E a penúltima diz assim, ó, a área de marketing tem a função de gerar recursos e resultados que agreguem valor ao processo empresarial como um todo. Mais uma vez, ele não tem a obrigação de gerar recursos. Quem gera recurso é vendas. O marketing, ele constrói a condição das áreas gerarem esses recursos. No entanto, no resultado dessa questão do ENAD, foram as 3. As 3 estão corretas. Tá?
o gabarito que eles dão é das 3 questões corretas. Eu responderia só a primeira. Eles estão considerando aqui que realmente é uma responsabilidade do marketing cuidar das funções administrativas, financeiras, isso e aquilo e aquele outro. Eu fui procurar depois, pode falar. Não, sabe por quê? Porque quando a gente fala no marketing, a comunicação está dentro, né? A comunicação está dentro do marketing. Então, o marketing ele tem essa relação com todas as áreas, mas ele tem a sua responsabilidade. Ele tem as suas responsabilidades, mas ele deve fazer a gestão com todas as áreas. Eu fui procurar depois esse gabarito ele foi questionado. Ele foi questionado, esse gabarito. Eles não anularam a questão, mas ele foi questionado. Então, o que eu oriento a vocês, neste caso aqui, eu quis trazer essa questão justamente para salientar para vocês o seguinte. É responsabilidade do marketing conduzir os 4 Ps. E quando ele conduz os 4 Ps, ele faz isso em conjunto com outras áreas. Mas cada uma das áreas da empresa tem as suas responsabilidades específicas. O marketing ele fica ali dialogando e fazendo a negociação com todas as áreas, aparando as arestas. O marketing funciona muito assim, de aparar as arestas, mas ele tem as especificidades dele. E a comunicação é uma das especificidades importantes do marketing. Então, assim, gente, essas 2 questões últimas ali, que fala sobre as responsabilidades da área de marketing, duvido que saia uma outra questão igual a essa, mas eu indicaria para vocês o seguinte, o marketing tem essa função de fazer a gestão com todas as outras áreas, mas é de responsabilidade dele a condução dos processos de produto, preço, promoção e distribuição. Vendas, gestão de recursos, financeiro, comercialização, tem as suas áreas específicas. Desenvolvimento de produtos tem as suas áreas específicas. O marketing vai embasar através de informações para que essas áreas atuem da melhor forma possível, trazendo informações sobre clientes, trazendo informações sobre os preços que estão sendo praticados no mercado, sobre a concorrência, trazendo informações sobre o que os públicos valorizam em termos de argumento, de posicionamento. Ok? Acho que aí a gente fica assim, numa zona mais segura, né, do que a gente dizer que o marketing faz tudo isso. Então, não precisaria ter outras áreas, né, se fosse assim. Muito bem. Uma coisa que eu quero conversar com vocês também é que assim, ó, ai, professora, e como é que funciona então a gestão de marca no marketing? Onde é que entra isso? Onde é que vocês pensam que entra a gestão de marca? Como é que a gente faz a gestão de marca? Onde é que ela está apoiada? Que está comentando, Sora, de fazer esse gerenciamento, de ter todo esse cuidado em todos os aspectos da empresa, porque a marca fala com todo mundo. Fala tanto com o público interno, fala com stakeholders, fala com investidores, fala com clientes finais, consumidores, fornecedores, fala com todo mundo. Muito bem, uma resposta muito coerente. Mas a gente tem que pensar o seguinte, ó. Considerando que a nossa marca, ela começa a ser pensada lá no planejamento estratégico, né? E ela vem descendo. Ela vem para o plano de marketing, se for o caso de ter um plano de marketing, ela vem para o planejamento de comunicação, ela vem para o plano de mídia. Bom, a nossa marca, gente, dentro do marketing, ela é de responsabilidade do P de promoção. A gente divulga essa marca a partir da comunicação, pensando
no marketing. Claro que tem outros pontos de contato, de comunicação, que não é só a publicidade. A gente tem relações públicas, a gente tem assessoria de imprensa, a gente tem ações no PDV, a gente tem uma série de outras coisas, de outros momentos que a gente se relaciona com nossos públicos. Mas pensando em termos de publicidade, ela está alocada ali no nosso P de promoção. Esse P de promoção, ele não está isolado do resto, obviamente, como o nosso colega aqui lindamente mencionou. Ele está alinhado com toda essa estrutura que diz respeito ao produto, que diz respeito ao preço, que diz respeito à logística, né? E isso é uma coisa que a gente fala pouco, né? A gente fala pouco sobre logística. No entanto, é algo extremamente importante, ainda mais se nós considerarmos logística nesse momento de comércio virtual, né? Mas, quando a gente pensa em marca, a gente está construindo o nosso brand, né? Vocês vão ouvir falar muito disso nas provas aí, ó, falar sobre o brand. E o brand, ele é o ativo mais importante da empresa. O que uma empresa pode ter de mais importante é a construção da sua marca. E isso vem alinhado com o seu posicionamento. Uma marca, mesmo que seja de um produto dentro da empresa, por exemplo, tem uma empresa lá que tem uma determinada marca forte no mercado e ela lança um produto com um outro nome, mas todo mundo sabe que é daquela marca. Essa marca produto, ela tem que estar alinhada com o posicionamento daquela empresa, ela não pode estar descolada disso. Ela tem que manter essa coerência com aquela autenticidade que a empresa tem no seu posicionamento. Então, a gente precisa estar alinhado nesse sentido. E toda a comunicação que acontecer daquele produto, daquele serviço ou daquela empresa, ela vai ter que estar com o seu discurso absolutamente alinhado e coerente com as ações, com as atitudes, com as estratégias, com as táticas que a empresa está tendo. E com o posicionamento, obviamente. Uma coisa que é bacana da gente falar também é que a gente tem assim, ó, 2 tipos de ação, de comunicação, quando a gente está desenvolvendo a nossa estrutura de marketing. A gente tem as ações institucionais e a gente tem as ações promocionais. Quando a gente pensa uma campanha, gente, de uma empresa, a gente pode estar pensando nessa empresa como uma marca institucional. E, neste caso, a gente não está vendendo diretamente o produto. Ah, mas por que uma empresa faria uma campanha para não vender produto? Porque ela está reforçando a imagem da marca. As campanhas todas que reforçam a imagem da marca, elas são campanhas institucionais. Quando a gente está querendo vender, a gente bota o produto, a gente bota o packshot do produto lá, a gente bota a assinatura da marca e a gente geralmente coloca preço e a gente está fazendo um esforço de venda. Essa campanha é uma campanha promocional de produto, de serviço, seja lá do que for. Mas campanhas institucionais, elas estão falando sobre uma marca. Elas estão falando sobre uma construção de algo que é muito maior e que muitas vezes a gente nem precisa fazer ação promocional. A gente só faz a campanha de marca e a marca ela sustenta toda a campanha de venda daquele produto. A gente muitas vezes vai fazer só a campanha no PDV, no ponto de venda. Ok? Muito obrigada. Bueno. Qual é a diferença de brand para branding? Se vocês... brand para branding. É a comunicação. É o planejamento, é a construção, são as ações. Uma coisa que é bacana a gente falar assim também, aí pensando nas nossas estratégias de marketing, é que a gente tem o seguinte, gente, todo planejamento, seja ele de comunicação, plano de marketing, planejamento estratégico, ele vai ter os objetivos, as estratégias e as táticas. Isso aqui é algo que é bem provável que é possível que apareça em algum momento para vocês. O que é objetivo?
é onde a empresa quer chegar. É o horizonte dela. O que é estratégia? É como a empresa vai chegar lá. E o que é tática? São as ações que ela tem que desenvolver. Objetivo. Eu quero chegar em Porto Alegre hoje até às 11 horas da noite. Qual é a estratégia que eu tenho? Eu posso ir de carro. Bom, eu tenho que soltar os alunos pelo menos 40 minutos antes, né? Mas isso é ação. Eu posso ir de carro, eu posso pegar o trem, eu posso pedir uma carona. Vou decidir o que eu vou fazer. Essas são as minhas estratégias. Qual é a ação? Bom, se eu for de carro, eu tenho que ter um carro, vou lá, ligo o carro e vou embora. Abasteço e vou embora. Tem que abastecer, tem que ligar o carro, tem que achar meu crachá para poder sair da Unicinos. As ações. Essas são as ações. É o que cai para o chão ali, ó, para o que eu tenho que fazer. Se eu for de carona, eu tenho que conversar com algum de vocês aí para ver se alguém veio de carro ou pedir uma carona na van. Vou ter que conversar com a Letícia, ver se eu posso me atirar para dentro da van para ir com vocês. Outra ação. Posso ir de trem. Bom, de trem é mais complicado, porque daí eu tenho que pegar o busum lá na frente, vou ter que ir até o trem, daí vou ter que ir do trem até a minha casa, e da casa eu tenho que pegar um outro busum para ir até, né, do centro, lá eu tenho que pegar um outro busum para ir até a minha casa, mas tudo isso é ação. Então, quando as empresas estão trabalhando seu planejamento estratégico, seu plano de marketing, enfim, elas sempre vão trabalhar com esses 3 níveis. Então, se chegar alguma pergunta para vocês, dê um contexto lá de uma empresa e perguntar assim para vocês: quais são as ações operacionais ou as táticas que uma empresa vai desenvolver para poder vender mais nos seus ambientes de ponto de venda, por exemplo. Vocês vão ter que vocês vão ter que analisar a parte de ações, o chão, o que tem que ser feito. Agora, se uma das questões falar para vocês: mas em termos de objetivo, a empresa ela quer ter uma valorização da sua marca a ponto dela aumentar o seu market share em 30%. Você sabe o que é market share? Fatia de mercado. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu já falei para os outros aqui na terça-feira quando a gente veio. Marketing, mídia, publicidade de maneira geral, adora termos em inglês. Então, vocês, assim, para refrescarem a sua memória das disciplinas que vocês já tiveram, cheguem em casa, deem uma fuçada assim, glossário de publicidade ou glossário de mídia, para vocês lembrarem o que são os termos. Porque tem muita coisa, gente, que daí a gente vai esquecendo o que é. Na terça-feira a gente falou sobre vários desses termos, assim, que a gente vê em sala de aula e depois não usa no nosso dia a dia e acaba esquecendo. Mas se aparecer para vocês, a empresa quer aumentar em 30% seu market share, é a participação dela no mercado. Hoje ela pode estar com 15% e ela quer subir para 45% de participação no mercado. Ou seja, ela quer aumentar o número de clientes dela a ponto dela ter 45% desse mercado-alvo. Ok? Tem alguma coisa assim que vocês tenham dúvida? Eu não sei direito eu não sei não me lembro de tal coisa, algum assunto que vocês já tenham visto em marketing e que tenha assim pegado para vocês não lembram muito? Que vocês queiram relembrar e tal? Gente, marketing digital, tá? Olha só. O marketing ele se desenvolveu em 4 fases. Desde a década de 60 até agora, sim, a gente teve 4 fases no marketing. Marketing 1.0, 2.0, 3.0, a gente tem o 4.0 agora. E a gente já tem o 5.0, mas provavelmente a gente vai estar abordando aí só até o 4.0. O importante de vocês saberem essas 4 fases macro do marketing é que o marketing 4.0, que é o atual, ele é um marketing de relacionamento.
Só que não é só um marketing de relacionamento no sentido de eu querer conversar com os meus consumidores. Ele é um marketing de relacionamento que ele está alicerçado, que ele está construído sobre as novas tecnologias. Então, o marketing 4.0 do Kotler, ele nos diz o seguinte: a gente precisa conversar com os nossos públicos, a gente precisa estar próximo deles, a gente precisa construir valores assim conjuntos, a gente precisa compartilhar. E como é que a gente faz isso se a gente tem assim, ó, milhares de pessoas que compram com a gente? A gente faz isso a partir da nossa presença no digital e trazendo esse consumidor para ele conversar com a gente nesses ambientes digitais. A gente faz isso a partir do marketing de relacionamento da empresa, a partir do inbound marketing e do outbound marketing. O que é inbound marketing? É aquele marketing que é feito a partir de conteúdos, a partir de conversas. Marketing de conteúdo, gente, aquele conteúdo que a gente faz e que a gente disponibiliza para os nossos consumidores, que os nossos consumidores precisam daquelas informações, que se alimentam daquelas informações, e a gente está entregando valor para eles a partir das informações que a gente disponibiliza. Isso é o inbound marketing. A gente constrói coisas, valores, conteúdos, conjuntos de informações, e a gente troca com os nossos consumidores, gerando sempre a possibilidade de engajamento, de retorno, de relacionamento. É sempre com foco no relacionamento. E o outbound, ele é venda. Não que a gente não construa relacionamento na venda. A gente tem que promover essas possibilidades também no outbound. Mas é realmente assim, ó, quando você está já querendo fazer o cara cair no funil de vendas. Estão ligados em funil de vendas? Pode falar. Uso muito nas minhas aulas, rock content. Muito. Aham. Na verdade, ele está trocando, né? Ele está trocando os teus dados por conteúdo.
Ninguém está enganado ali. Está todo mundo sabendo o que está acontecendo. Eu vou lá e cato todos os e-book, não gasto um centavo com eles. Nunca vou comprar, provavelmente, nenhum curso deles. Mas cato tudo meus conteúdos. Mas o que acontece? Eu chego aqui e falo, ó, gente, isso daqui, ó, eu peguei lá na Rock Content, que é uma empresa que é super especial, bacana, tem conteúdo legal. Daqui a pouco, um de vocês já leva para a empresa de vocês e a empresa mesmo vai comprar uma consultoria deles. Então, tá todo mundo, é totalmente legal em todos os sentidos. Legal de estar dentro da lei, legal de ser bacana. O inbound marketing ele é muito bacana por isso, porque tá todo mundo, tá tudo às claras. Ó, eu tenho um conteúdo bacana, tu me dá o teu e-mail, eu te dou o conteúdo. Beleza, tá ótimo. Desde que eles não ficam trolhando a minha caixa de e-mail, com 59 e-mail por dia, tá tudo certo, porque senão eu vou lá e bloqueio ele. Também tem essa possibilidade, entendeu? O bacana também é isso, que tem o opt-in e o opt-out, né? Então, quando começa a me mandar muita coisa, eu faço o opt-out e deu. Não quero mais saber dessa empresa no meu e-mail. Pronto, acabou. Né? É. Quem? Ah, sim, eu vi. Que pode ser maravilhoso, entendeu? É, pode ser bom. É. Então, e tem um esquema que é a fórmula de lançamento. Vocês já ouviram falar disso? A fórmula de lançamento, gente, ela é uma fórmula que foi inventada lá nos Estados Unidos para fazer o lançamento de novos produtos digitais, tá? Então, ela tem um combo, ela tem um by the book, assim, e os caras fizeram a estrutura dessa fórmula e trouxeram para o Brasil. E durante uns 5, 6 anos, o cara que trouxe a fórmula de lançamento para cá, ele lançou a cada ano esse novo curso, e o curso custava R$12.000, R$15.000, e vendia, assim, absurdamente. Na pandemia, ele começou a cair. Por que ele começou a cair? Porque a fórmula já estava batida e muitas pessoas começaram a aplicar e vender a fórmula de lançamento. Então, faliu, entendeu? Foi assim, chegou num ponto que se esgotou. Mas eles ficaram assim, ó, eles ganharam muito dinheiro, ganharam uma grana assim, federal. Tem uma mulher, agora só abrindo um parênteses aí, tem uma mulher muito bacana que ela é gaúcha, ela está morando em Garopaba e ela trabalha bastante com inbound, e ela tem lançamentos assim, todo mês ela tem um lançamento. É a Rejane Toigo, ela trabalha com marketing digital. E eu gosto muito dos cursos dela. Para quem tem interesse em fazer, em comprar assim, online, essa daqui é uma pessoa que eu recomendo assim, para quem está querendo trabalhar com marketing digital. Agora, deixa eu falar um pouquinho do funil para vocês, bem rapidinho. Ó. O funil ele acontece assim, ó, gente. O funil está para o digital, assim como a jornada do consumidor está para o analógico.
O funil de vendas, ele funciona assim, ó, ele é uma estrutura que foi pensada para o marketing digital. Quando tu trabalha com inbound marketing, o que tu vê? Tu vê um monte de cliente aqui na volta, né? Clientes potenciais, prospects e tal. Tu começa a emitir informações, né? Inbound marketing. Tu começa a mandar informações para o mercado. Essas pessoas, elas estão transitando aqui na volta dessas informações, teu público-alvo, você vai lá, você patrocina, você divulga, faz rede social, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Daqui a pouco, os clientezinhos, eles começam a entrar. Por quê? Porque você está prometendo para eles o seguinte, ó, entra aqui que eu vou te dar um e-book. Aí tu entra. Então, tu já conseguiu atrair ele, né? Ele já está dentro do teu funil. Aí ele começa a te alimentar mais. Ele diz, ó, tem isso aqui, baixa esse e-book, mas tem outra coisa. E você vai dando os teus dados. Primeiro você dá o e-mail, depois você dá o telefone. Depois ele começa, sim, a te envolver com mais conteúdo. Você vai gostando da história. Você vai estar retido. Eu já estou com a Rock Content, eu já estou totalmente na retenção. Tudo que eu vou olhar de marketing digital, eu olho lá. Está na retenção, para eles te venderem um curso, é um passo. Quando você já está aqui, você já conhece a marca, você já sabe como é que eles produzem conteúdo, você cai na venda. E quando você caiu aqui, ó, você caiu no funil. E aí você converteu, você virou cliente. A jornada do consumidor, ela é mais ou menos assim. O que acontece? Você tem lá... deixa eu só colocar aqui, ó. Que horas são, hein? Tá. Já vou terminar. O que é isso aqui, tá, gente? Isso aqui são os papéis de compra do consumidor. O consumidor, ele pode ser um iniciador, um influenciador, um decisor, um comprador ou um usuário. Quando tu entende o que é isso aqui, tu classificou os teus consumidores, o que eles são, você começa a analisar a jornada do teu consumidor. Normalmente começa assim, ó, quando o consumidor ele vai comprar um produto, a não ser pãozinho, né? Porque pãozinho a gente vai no automático. Mas eu estou falando coisas assim que não são corriqueiras do teu dia a dia. Você reconheceu a necessidade de um tênis. Bah, meu tênis furou, eu sou obrigada a comprar um tênis novo, não está dando mais. Você começa a buscar informações no mercado, né? Ah, um tênis, o Nike, o Adidas, né? Um Vans, sei lá o que eu quero. Você avalia daí as alternativas. Você vai ver se você vai comprar online, se você vai comprar presencial, se você vai comprar nessa loja, naquela loja. Você começa a avaliar os preços e tudo mais. Decidiu. Você vai para a compra, seja online ou presencial. E aí você tem o pós-compra. O que é o pós-compra? Inclusive o descarte. Se você está comprando um celular, as empresas deveriam estar preocupadas em como é que elas vão receber o teu celular de volta, né? Se você está comprando uma coisa com pilha, as empresas deveriam estar reconhecendo como é que elas vão resgatar tuas pilhas ou aquele aparelho eletrônico. Então, o pós-compra ele diz respeito tanto ao pós-venda, sob a perspectiva da empresa, como o que você vai falar daquela empresa. Se você vai falar bem, se você vai falar mal, se você vai ter contato de novo com aquela empresa, se você vai ter recompra, né? Fidelização. Bom, é importante você entender a jornada de compra do teu consumidor, porque dependendo da jornada de compra dele, você pode trabalhar em cima de as pessoas que influenciam essa compra. E aí o marketing de influência que está tão forte, né, no digital hoje. Eles estão trabalhando sobre pessoas que conseguem dizer para os outros o que as pessoas têm que consumir, né? O iniciador, aquele parente, aquela pessoa que fala, que diz, comprei um tênis super bacana. Talvez aquela pessoa não é a pessoa que vai consumir, mas é a pessoa que fala, né? Que incita à vontade. Quem é o comprador? Às vezes é a mãe, o pai, o comprador que faz, o cara que faz a obra na tua casa, que ele que vai lá e ele compra o cimento. Ele é o comprador. Então, será que eu tenho que trabalhar com o tiozinho que está fazendo o cimento lá na minha casa ou eu tenho que trabalhar com o dono da casa? A comunicação. Quem é o decisor? Normalmente o que paga. Ou no caso de famílias, assim, muitas vezes é a mãe, mesmo que seja os dois que paguem, mas é ela que decide, normalmente, o que vai ser comprado. Às vezes o decisor é a criança. A criança tem um poder de decisão muito forte na casa hoje, um poder de influência muito forte.
Aham. Aham, muito. Começa a pensar. Uhum, é verdade. E o usuário. Muitas vezes o usuário não é a pessoa que comprou, gente. O usuário é o cachorrinho que está comendo a ração. Quem comprou foi a mãe. Então, o usuário vai dizer se é bom ou se não é bom. Não dá para a gente trabalhar a comunicação com o usuário, cachorrinho. Mas, se a ração não for agradável para o usuário, o comprador não vai mais comprar. Então, aí a gente começa a entender em quem que a gente tem que chegar para atender no horário, no tempo, no período, para atender essa jornada do consumidor. E acho que é isso. Eu vou disponibilizar para vocês, e a Leti, eu acho que tu deve ter uma pastinha com eles, com o pessoal do ENAD, aquela prova ali. Aquela prova ali é minha prova desse semestre, que está super alinhada com as coisas que vocês têm que dar uma olhada para essa revisão. Daí eu vou te passar. Tá. Eu vi. Então tá, é isso, meus amores. Muito obrigada por vocês estarem aqui até agora. Palmas para vocês, né? Que numa sexta-feira da noite vieram me ouvir falar sobre marketing. Então, assim, ó, quem merece essas palmas são vocês.